TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao trabalho. A Lei Orçamentária Anual de Petrópolis foi aprovada em primeira discussão, mesmo sem sofrer alterações por parte da Prefeitura de Petrópolis. A crise do lixo pode estar ligada à má logística do município e afeta diversos setores. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, está completando 85 anos. A instituição vai celebrar a importância de preservar a natureza e envolver a sociedade na proteção desse espaço. E o Tribunal de Contas da União divulgou determinações do edital da BR-040 e também da BR-495. E a Estácio oferece mais de 24 mil vagas em cursos de férias gratuitos e presenciais. O diálogo com o objetivo de acompanhar dados referentes ao trabalho infantil e as formas para a prevenção. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo para você. Sexta-feira, fim de semana está chegando, viu, gente? E assim como o último mês do ano, né? Hoje é 29 de novembro e praticamente o mês já se foi, assim como o ano, né? Passa rápido demais, mas é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E seguimos, viu? Aqui na TV Correio da Manhã, nos nossos municípios de cobertura. Lembrando, a gente sempre agradece aqui já o carinho, a audiência, para você que é morador de Três Rios, de Teresópolis, de Friburgo, Paraíba do Sul e, claro, aqui da cidade Imperial. Muito obrigado a você também que nos acompanha diariamente pelas nossas redes sociais. Você tem o nosso canal do YouTube, TV Correio da Manhã, e nossa página também do Facebook, TV Correio da Manhã, e que é possível acompanhar a nossa programação ao vivo. Além disso, você também pode acompanhar as nossas informações, o que mais importante acontece na nossa região de cobertura, pelo nosso site tvc16.com, em que inclusive também é possível acompanhar a nossa programação ao vivo, e pelo correio petropolitano.com.br. E para ficar ainda mais informado, você tem também os nossos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate, você também pode. Basta enviar mensagens de texto, áudio, um vídeo, uma foto, referente a algum problema ou denúncia, sugestões de reportagens, pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e pelo nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por ambos, a nossa equipe consegue ter acesso a essas mensagens e a gente traz ao vivo aqui no nosso quadro Você na TVC, que inclusive vai ter daqui a pouquinho aqui no nosso programa. A gente começa então a edição de hoje trazendo informação importante para a cidade referente ao andamento do município para o ano que vem, porque em sessão realizada na última quarta-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou em primeira discussão a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2025. A votação aconteceu após uma suspensão na tramitação do projeto que ocorreu devido aos recursos previstos pela Prefeitura para o próximo ano, como, por exemplo, o da merenda escolar que a gente trouxe aqui, no valor de apenas R$10 milhões. E este valor foi considerado insuficiente, já que o Conselho Alimentar Estadual, o CAI, estima, no mínimo, que sejam necessários R$40 milhões para atender a demanda. Além disso, o texto da LOA foi aprovado, não sofreu nenhuma alteração proposta pela Prefeitura, o que gerou a crítica por parte dos parlamentares. A gente lembra, então, o orçamento da cidade para o ano que vem é de cerca de R$1.457.613.400. Basicamente, R$300 milhões a menos do que no orçamento desse ano. A gente trouxe aqui essa informação ontem
em primeira mão para você. E a gente vai acompanhar agora também a fala do vereador Fred Procópio, ele que inclusive também está discutindo essa questão da lei orçamentária anual com o vereador também Gil Magno, que inclusive é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. Ele falou justamente sobre essa não alteração e se há também risco da LOA não ser aprovada nesse ano. Vamos acompanhar. Prazer, Richard, estar aqui de novo com você na TVC. Obrigado pelo espaço, pelo carinho. A LOA que a gente recebeu tem alguns dados ali importantíssimos. Primeiro, não contempla o recurso necessário para garantir merenda escolar para o ano letivo de 2025 inteiro. Repetiria-se o problema que a gente está vivendo hoje. Outro aspecto falta 300 milhões de reais aproximadamente para pagamento de pessoal e encargos sociais. Então a prefeitura estaria aprovando um orçamento sem dinheiro suficiente, sem rubrica orçamentária suficiente para fazer o pagamento de todos os servidores públicos do nosso município, contando dezembro e o 13º do ano que vem, 2025, lembrando 2025. Ontem a gente aprova a admissibilidade do processo, então a gente recepciona na Câmara e começa a tramitação. Hoje abre o prazo de emendas. Dia 12 de dezembro vem a audiência pública para defesa das emendas e a partir do dia 13 o projeto já vai estar apto a ser pautado e votado em segunda discussão. Não tem como fazer um juízo de antecipação, né, de como cada vereador vai votar. Essa preocupação com encargos sociais, com folha de pagamento, com a Previdência, que está se tornando um grande problema, porque infelizmente retiraram o dinheiro do Fundo de Capitalização, que é para aposentadoria, para as futuras aposentadorias, né? Retiraram para poder pagar os aposentados de hoje. A gente ainda não sabe como tudo isso vai ficar. O governo de transição está trabalhando muito para poder identificar tudo isso, organizar tudo isso e a gente começar a solucionar os problemas a partir de janeiro, que é quando de fato a gente assume. Com relação à votação em segunda discussão, o risco de não ser aprovado existe, né? A gente já chegou a reprová-lo uma vez. Se o orçamento não contemplar pagamento de pessoal, se não conseguir contemplar merenda escolar, a gente não tem como votar uma peça fictícia e que vai engessar o futuro governo. Então a gente ainda está discutindo todas as possibilidades. Tenho trabalhado muito nisso junto com o vereador Gil Magno, que é o presidente da Comissão de Finanças, e o presidente da Casa, o vereador Júnior Coruja. Cada passo que a gente tem dado tem sido muito coordenado, porque isso é um assunto muito importante, estrutural, não é uma questão de base e oposição, é uma questão de cidade, e a gente está preocupado com o melhor, tanto para esse final de ano, quanto para o ano que vem. O impacto da aprovação como está hoje, sem contemplar tudo isso, é ruim, porque engessa o governo para o ano que vem, e já dá para o servidor um frio na barriga, logo em janeiro, de que pode ser que não receba salários até o final do ano. Então, o ideal é que isso não aconteça. Se a gente não conseguir fazer remanejamento de recursos, fazer uma reestruturação do orçamento, que seja possível ser aprovado e porventura a Câmara reprove. O impacto é o prefeito eleito ter que assumir 1º de janeiro e logo no início de janeiro mandar uma mensagem para a Câmara com outro orçamento e governar esse início de ano com o que prevê a legislação, né? que é um engessamento que só permitiria pagamento de determinados serviços de ordem continuada, serviços essenciais, pessoal e tal, com base no orçamento vigente de 2024. Então vamos ver como é que tudo isso vai se desenrolar. O nosso jurídico está trabalhando muito, o jurídico da Câmara, e a gente espera levar para a sociedade, ao final da votação dessa lei orçamentária, a melhor solução para o ano de 2025. Obrigado aí pela oportunidade, pelo carinho, sigo aqui trabalhando. Um abraço, amigo. Obrigado, Fred. A gente que agradece aqui sempre a participação, a disponibilidade para conversar também com a nossa equipe, esclarecer ali, às vezes surgem pontos, dúvidas, enfim, é importante a gente trazer esse posicionamento, quem está acompanhando de perto esse processo todo. E como foi citado, né, gente, são pontos extremamente importantes aí que estão em pauta, a questão do IMPAS, a merenda escolar. Imagina só, se esse ano, com 40 milhões de reais, a gente já recebeu denúncias aí de falta de proteína nas escolas, né? Então, imagina só você ter 10 milhões de reais somente para o ano que vem, é inviável. Fora os profissionais, os servidores. Imagina você trabalhar o mês inteiro e não saber se você vai receber
É uma situação muito complicada para a cidade, fora as questões que a gente já citou aqui, de que Petrópolis, a partir do ano que vem, inicia o pagamento do ICMS que recebeu a mais, ou seja, vai começar em 2025 e segue até o final de 2028. São 4 anos pagando essa dívida, fora essa arrecadação que a gente já citou do ICMS, ou seja, é uma missão muito difícil, não só para os parlamentares, mas também para o prefeito eleito que vai assumir a cadeira do Executivo a partir de janeiro do ano que vem. Como foi citado, no próximo dia 12 vai ter então uma audiência pública para ali apresentar as emendas parlamentares, as emendas impositivas, e no dia 13, então, a partir do dia 13 é possível então fazer o agendamento ali, né, para apreciação dos parlamentares mais uma vez da Lei Orçamentária Anual em segunda discussão, que é inclusive quando os parlamentares devem cobrar justamente essas mudanças referentes ao orçamento para o ano que vem. A gente muda de assunto e continua falando sobre Petrópolis e outros temas extremamente importantes, porque a gente trouxe aqui também informação nessa última quinta-feira referentes à BR-040. E o Tribunal de Contas da União já divulgou as determinações necessárias para que o processo de licitação da BR-040, que vai englobar também a BR-495, a rodovia que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro e a estrada que liga Petrópolis a Teresópolis. E aí, como a gente já antecipou aqui, o TCU aprovou o processo de desestatização da estrada sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues. No entanto, a aprovação veio com algumas exigências e a gente vai trazer agora para você. Principalmente, ajustes no edital da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Segundo o ministro Walton, um documento da ANTT precisa atender a uma série de condições conforme a normativa 81 de 2018. Entre as alterações solicitadas estão definição de obras e serviços obrigatórios com base em orientações de órgãos estaduais, entre eles, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, correção do cálculo do fator D, atualização dos dados sobre tráfego, ajustes na minuta contratual sobre a garantia de execução do contrato, definindo ali critérios objetivos para a classificação de risco dos projetos e a avaliação de reclassificação tarifária das obras da nova subida da Serra de Petrópolis. A auditoria do TCU identificou pontos que precisam ser corrigidos para que o processo concessório continue. A principal medida é que a ANTT promova ajustes na minuta do contrato de concessão e no programa de exploração da rodovia, detalhando as obras e os serviços, como a gente citou, e conforme o que foi discutido com os órgãos estaduais, seja o Corpo de Bombeiros, entre outras secretarias. Além disso, deve corrigir, além desse cálculo do fator D, ele é um índice que pode impactar a viabilidade econômica do projeto. A agência também vai precisar revisar o estudo de tráfego. O que é esse estudo de tráfego? Como a gente citou, é justamente a quantidade de veículos que passam por ali, os tipos de veículos que passam por essas regiões, se são ônibus de turismo, de viagens, carros de passeio, a quantidade também. Além disso, é necessário uma outra exigência, que é ajustar o contrato para garantir que, caso a concessionária não cumpra com os investimentos obrigatórios, seja possível acionar uma garantia para que haja ali o cumprimento do contrato. Quem acompanha esse tema há muito tempo é o deputado federal Hugo Leal, que já participou inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, enquanto era ainda secretário de Economia, Energia e Economia do Mar. E ele participou, inclusive, esteve acompanhando a sessão realizada no Tribunal de Contas da União. E ele, logo em seguida, gravou um vídeo nas redes sociais comentando sobre esse tema e sobre esse processo que foi aprovado no TCU. Vamos acompanhar. Olá, amigos. Deputado Federal Hugo Leal falando aqui. Hoje é dia 27 de novembro, quarta-feira. São agora 15 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui de frente ao Tribunal de Contas da União, vencendo mais uma etapa. Acabou de ser julgado e votado por unanimidade o processo da concessão, da nova concessão da BR-040 Rio Juiz de Fora.
esse é um passo importante. O TCU entrega a sua manifestação. Fiquei muito feliz porque o ministro relator faz uma citação pessoal ao nosso empenho durante anos para que esse momento pudesse chegar. Vale a menção da maciça articulação da sociedade civil do Rio de Janeiro para obter respostas do Estado em relação ao péssimo estado da rodovia ao longo dos anos, a par dos pedágios cobrados dos usuários, tidos como os mais caros do país. Nesse movimento destacam-se parlamentares influentes na defesa da sociedade civil, a exemplo do deputado federal Hugo Leal. Agora, passo seguinte, esse é mais um passo seguinte aí para a NTT, montagem do processo do edital e a partir do ano que vem, a colocação desse edital e até o primeiro trimestre, compromisso também do ministro dos Transportes, Fernando Filho, é colocar esse edital na rua. Então, enfim, a partir do ano que vem, como nós já vimos assumido o compromisso com vocês, com toda a população do Rio de Janeiro, especialmente da região serrana, de Petrópolis, Areal, todos os municípios que são impactados, 3 rios. Nós estamos aqui hoje encerrando esse episódio aqui do Tribunal de Contas da União. Acabamos de sair da sessão, vocês vão ver uns flashes da sessão. Queria saudar, inclusive, a presença aqui do deputado Hugo Leal, e que é um dos deputados mais atuantes do Rio de Janeiro e que se preocupa com a questão da infraestrutura, como também com as questões macros da nação brasileira. Mas é importante que cumprimos essa etapa. Vamos em frente. O ano que vem teremos boas notícias, uma nova concessão, novas obras e, se Deus quiser, a nossa libertação dessa concessionária que, infelizmente, só trouxe prejuízo para a nossa cidade. Aí a gente acompanhando então esse vídeo que foi compartilhado pelas redes sociais, abordando justamente esse processo de licitação da BR-040. A gente que já trouxe aqui, inclusive, os posicionamentos tanto da NTT quanto também da Concer na edição dessa quinta-feira do Correio Petropolitano Debate, justamente após a aprovação do processo de desestatização no Tribunal de Contas da União. Vamos falar sobre lixo, porque o acúmulo de lixo em Petrópolis, que antes representava um transtorno urbano, agora se transformou em uma crise sanitária que pode se agravar, viu? Sem coleta regular, há semanas em várias localidades, o problema ameaça diretamente a saúde pública. A inadimplência de um pouco mais de R$ 1.400.000 com a empresa Força Ambiental, que é responsável pelo aterro de Três Rios, tem comprometido a continuidade da prestação de serviço. Embora a Prefeitura tenha afirmado que a Força Ambiental retomou o funcionamento do aterro depois de ser notificada extrajudicialmente, a empresa esclareceu à nossa equipe que nunca impediu a chegada dos caminhões de coletores de Petrópolis. No entanto, para reduzir os custos operacionais, a empresa precisou ajustar a logística, fazendo com que as máquinas operassem apenas a cada 3 caminhões, e não a cada viagem como era anteriormente. Isso resultou em uma maior espera para descarregar o lixo. O tempo médio de espera passou de 20 para 55 minutos, mas o volume de lixo recolhido por dia permaneceu o mesmo. Inclusive, o movimento UNITA, Unidos por Itaipava, que já havia comunicado à Prefeitura e à CONDEP, que é a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, sobre o problema, está cada vez mais preocupado com os impactos na saúde pública. Foi citado, inclusive, montanhas de resíduos que se acumulam em calçadas, ruas, pontos de ônibus e que criam condições ideais para a proliferação de diversos animais e transmissão também de outros tipos de doença. Inclusive, essa matéria, esse tema também está no nosso Correio Petropolitano dessa edição de fim de semana, não deixe você de conferir. E aí a gente conversou então justamente com o pessoal, com o movimento Unidos por Itaipava, o UNITA, mais especificamente com o secretário Fabrício Santos. E ele ressalta justamente esses problemas que estão sendo enfrentados não só na cidade, mas também na região. Olá, boa tarde, meu nome é Fabrício, eu sou empresário e secretário da UNITA aqui na região de Itaipava, uma região onde estamos muito preocupados hoje com o recolhimento do lixo, que há dias não vem sendo feito de forma correta. A União Indústria ela está toda tomada pelo
lixo, né, gerado pelos nossos restaurantes, comércios e casas. A UNITA ela já entrou com um ofício nas secretarias competentes para isso, para que todo esse lixo seja recolhido de uma forma rápida, porque estamos entrando num mês preocupante em relação às chuvas, a doenças, né, transmitidas por ratos, transmitidas por mosquitos, e também um período que recebemos turistas de todo lugar do Brasil e do mundo aqui em nossa região. Pedimos aí encarecidamente a todo órgão competente, ligado à Prefeitura, ao Estado, que possa nos ajudar a recolher esses lixos o quanto antes, para com dignidade possamos receber os nossos turistas, os nossos moradores e nós, comerciantes, que acreditamos aqui na nossa região. Tá aí, a gente acompanhando, né? Situação complicada. É problema na saúde, é problema para o comércio, para o turismo, para a hotelaria, para a gastronomia. Olha só o impacto que isso gera, né, gente? Fora que é uma situação triste. A gente vai daqui a pouco trazer o nosso quadro Você na TVC e um panorama de como ainda está a situação aqui na cidade. A gente muda rapidamente de assunto, fala agora sobre um outro tema, e para você que está em casa nos acompanhando, aproveitar esse período agora de férias, viu? Porque nesse cenário atual, onde a dinâmica de mercado de trabalho exige constante atualização e aquisição de novas habilidades, as férias nesse final de ano surgem como uma oportunidade para investir em educação. E os cursos de férias se destacam como uma ferramenta para aprimorar conhecimentos em diversas áreas e oferecer a chance de ampliar ali os horizontes, desenvolver competências e se preparar para os novos desafios da carreira profissional. E diante disso, a Estácio anunciou aí a abertura de mais de 24 mil vagas para cursos de férias, com aulas 100% presenciais e gratuitas, viu? São mais de 650 opções de curta duração em tecnologia, gestão, marketing, finanças e saúde, disponíveis entre dezembro desse ano e fevereiro de 2025. Os cursos abrangem diversos estados do país, como o próprio Rio de Janeiro, e abrange também aqui a região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, com o intuito de auxiliar a população local a se desenvolver e a desenvolver novas habilidades práticas e se preparar para o mercado de trabalho. Após a conclusão, todos os participantes recebem um certificado oficial. Para obter mais informações, basta acessar o site estacio.br/férias. As vagas são limitadas, viu, gente? Então, em casos de desistência, os candidatos em lista de espera são acionados para garantir o aproveitamento máximo das turmas. Então, não deixe você de conferir as vagas disponibilizadas e os cursos que estão sendo oferecidos e aproveite esse período para conseguir aí aumentar a sua capacidade profissional, a capacitação, obviamente aumentar ali também, né, o currículo, e quem sabe, se você ainda está buscando aí uma vaga no mercado de trabalho ou até, quem sabe, uma promoção, seja o momento ideal. Chegou o momento de trazer os anseios da população no nosso quadro Você na TVC. E adivinha só, gente, as denúncias encaminhadas para a nossa equipe são referentes ao lixo. Exatamente. A nossa equipe tem recebido nessa semana, ao longo dos últimos tempos aqui, uma série de reclamações, fotos e vídeos sobre a falta da coleta de lixo. A gente já citou aqui no Correio Petropolitano Debate agora o problema que isso está se tornando para a cidade. E a gente vai colocar então imagens, fotos recentes, enviadas nessa sexta-feira para a nossa equipe. A gente começa com essa. Olha só esse cenário, gente. Essa imagem é na localidade do Gentil, lá na região de Itaipava, muito próximo ali ao terminal de Itaipava. É uma imagem impressionante. Eu vou pedir para colocar na tela para mostrar alguns pontos importantes específicos para você essa imagem. A gente tem à esquerda um ponto de ônibus, o que já mostra a grande preocupação que é. A gente consegue ver a altura desse lixo. Esse lixo, gente, deve ter pelo menos 1,80 m de altura. Não é brincadeira, não. A gente consegue fazer essa dimensão justamente
pelaquela região dali do ponto de ônibus. E é muito fácil, 1,80 m pelo menos. E a gente vê a extensão justamente desse lixo, que já avança para a rua. A caçamba que tem aí no local, ela fica logo aqui perto do poste. Tem inclusive uma placa branca ali. A gente não consegue mal ver a caçamba, porque já está transbordando de lixo. É um absurdo uma situação como essa em Petrópolis. A população tendo que passar todo dia por esse local, com risco, como a gente já comentou aqui, de proliferação de roedores, animais peçonhentos, acúmulo de água, porque acaba acumulando, a gente sabe que está em período agora de começo de chuva, aí o risco de ter ali, né, o foco para a proliferação do mosquito da dengue é enorme, fora o odor, né, gente? Imagina só, porque isso aí não é lixo de hoje, isso aí é lixo já de semanas. Então, além disso, a gente tem um impacto também, é uma outra questão que a gente ainda nem chegou a citar aqui, que esse lixo começa a produzir churume. E isso pode impactar, ali a gente consegue ver na parte de trás ali, parece ser uma região de rio, e todo esse churume pode contaminar a água, pode contaminar o solo ali, a região. É um absurdo a gente ver um cenário como esse. Vamos colocar outra imagem? Essa então é a localidade do Gentil. Essa que você agora também está vendo aqui na tela, região do São Sebastião na Mosela. É o ponto final ali onde o ônibus faz a virada, né? Faz a manobra. Olha só o cenário. Além do problema da falta da coleta de lixo, que a gente já consegue ver notadamente aí que não está sendo feita há muito tempo, já citei aqui o problema das próprias coletadoras, né? Onde a população coloca ali a caçamba de lixo completamente quebrado. Vale lembrar, né? A gente consegue ver ali tem um pneu também, né, gente? O pneu, nesse caso, não é para ser colocado aí. É para ser apenas lixo, né? O lixo ali domiciliar de casa. Agora, entulho é outra questão. Mas já estamos também, infelizmente. Se nem a coleta de lixo convencional está sendo feita, que dirá pelo disque entulho? A gente segue mostrando aqui as denúncias encaminhadas pela população à nossa equipe. E a gente tem uma outra imagem. Essa imagem que você vê aí é na localidade do Alcobacinha, Rua Viúva Lima, para quem conhece. Fica, na verdade, ali entre Alcobacinha e a região de Cascatinha. Olha só esse cenário. É possível notar nesse trecho também que há um descarte irregular muito grande de entulhos. A gente consegue ver ali, inclusive, parece até uma escrivaninha, né? Uma mesinha de suporte ali para a cabeceira da cama. Mais uma quantidade também muito grande de lixo. A caçamba está no final da imagem, do lado direito, e já não comporta nem um pouco do que está aí. Então, situação muito complicada. A gente segue mostrando para você outros problemas referentes à coleta de lixo em outras localidades. E está aí mais uma para você no Moinho Preto. Quarteirão Italiano, essa imagem aí que foi encaminhada para a nossa equipe. Quarteirão Italiano, a gente está dando, inclusive, dando um zoom para você nesse momento. Qual que é o problema dessa falta de coleta de lixo? A gente tem aí, além do acúmulo, né, que a gente já citou, o problema da saúde pública para o comércio, entre outras questões, acaba se agravando porque a população vê ali que a Condep, né, ou a empresa que é responsável não está fazendo a coleta, ou não está fazendo a coleta da forma que era para ser feita, no período que era para ser feito. E aí a população também, aí, em alguns casos, não ajuda, e aí começa a atacar o entulho. E aí mistura entulho, que mistura com lixo, e fica esse caos todo que a gente está vendo nessa imagem. Então é preciso que a população também se atente a essa questão. Afinal, gente, não dá para sair tacando entulho para todo quanto é lado, né? Obviamente é necessário uma atenção maior da prefeitura nesse caso, mas não pode esse tipo de ocasião. A gente tem mais imagens para mostrar para você também, essa agora na região ali do Independência, muito próximo ali onde a prova ali da autoescola. E olha só esse cenário, né, gente? É triste. A gente, quando pega uma imagem como essa e vê, é realmente muito triste, porque esse é o cenário que se repete na cidade toda, como a gente citou aqui.
Quarteirão Italiano, a gente tem aí agora Independência, trouxemos aqui Mozela, citamos aqui Gentil, já mostramos aqui ao longo das semanas, 24 de maio, Quitandinha, São Sebastião e por aí vai. Um cenário muito delicado. A gente lembra, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma reunião nessa terça-feira com a Prefeitura de Petrópolis referentes a essa coleta. E a Prefeitura deu um prazo, então, aí de 10 dias para solucionar esse problema. A gente espera que seja, porque os dias estão se passando, mas a situação não só não está sendo resolvida, mas muito pelo contrário, sendo agravada. Está nítido aqui a imagem para você. Para você participar então aqui do nosso quadro Você na TVC, inclusive para mandar denúncias, reclamações, não só referente ao lixo, tá, gente? A qualquer outro tema, você pode enviar pelo nosso e-mail que está aqui na tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e pelo nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. E assim a gente finaliza mais um quadro Você na TVC aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para a previsão do tempo para esse fim de semana. Então não sai daí porque é rapidinho e a gente volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o fim de semana. A tão aguardada previsão do fim de semana chegou e com ela a gente vai trazer também aí como que ficam então as condições para as nossas cidades da região de cobertura. Vamos colocar aqui então a previsão tanto para sábado quanto para domingo no nosso telão e a gente vai trazendo aqui tudo para você. A gente começa, claro, sempre com Nova Friburgo aqui no nosso alto do televisor. Lado esquerdo a coluna, previsão de sábado, lado direito da coluna é a previsão para domingo. Em Nova Friburgo a gente começa então com a previsão do tempo para sábado, que é de sol e muitas nuvens, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde e com chuva, viu? O tempo fica nublado e com possibilidade de garoa também no período da noite. As temperaturas vão variar entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. Já no domingo, a previsão do tempo é de céu nublado com possibilidade de garoa na parte da manhã e à noite. À tarde, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 26 graus. Estabilidade na temperatura para esse fim de semana em Nova Friburgo. Em Teresópolis, o sábado será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. A mínima para esse sábado em Teresópolis é de 19 e a máxima de 26 graus. E no domingo, o dia será de sol com algumas nuvens
e também possibilidade de chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas tempo firme, não chove. Os termômetros para domingo em Teresópolis variam então entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a temperatura vai subir, viu? Elevação nas temperaturas para esse sábado, que vão variar, veja só, entre mínima de 21 e máxima de 30 graus para esse sábado. O dia será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. No domingo, previsão é a mesma, condições muito similares, apesar de uma queda aí na temperatura, onde deve marcar mínima de 20 e máxima então de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e aumento da nebulosidade no período da noite, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e máxima de 31 graus. No domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. Céu nublado, como a gente comentou aqui, possibilidade de garoa, e os termômetros na cidade de Paraíba do Sul para esse domingo vão variar entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. Também mostra uma estabilidade ali, pouca variação nas temperaturas para esse fim de semana. E para a gente começar aqui a previsão em 3 dias, a gente já cita que esse sábado vai ser de sol com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva à noite. Céu nublado com possibilidade de garoa também, como a gente já citou, e a variação na cidade entre as temperaturas, a mínima 21, máxima 31 graus. Já para o domingo, o dia será de sol com pancadas de chuva no período da manhã, muitas nuvens no céu no período da tarde e à noite o tempo fica firme. Os termômetros na cidade de Três Rios no domingo devem variar entre mínima de 22 e máxima então de 31 graus. Vamos colocar em tela cheia para você, para a gente ter só um panorama geral então de como que fica a previsão do tempo para esse fim de semana aqui nas cidades na nossa região de cobertura. Apesar da previsão de chuva, a gente consegue ver aí temperaturas elevadas nas cidades da nossa região de cobertura, característica já desse período de verão que se aproxima para a nossa região. Lembrando sempre, em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E assim a gente finaliza a previsão para o fim de semana. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco com uma entrevista para você, abordando, na verdade, uma análise referente ao trabalho infantil aqui no país. Não saia daí, a gente volta já já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas-metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Hoje o IBGE está divulgando os resultados da PNAD contínua, né, sobre o trabalho das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, né, que realizavam atividade econômica ou de alto consumo. Aí também estão sendo divulgados dados especificamente sobre a situação de trabalho infantil dessas crianças. E, adicionalmente, né, a pesquisa ela também gerou informações sobre as pessoas dessa faixa etária que realizavam fazeres domésticos e cuidados de pessoas. No Brasil, em 2023, foram estimadas 1.852.000 pessoas de 5 a 17 anos de idade que realizavam atividades econômicas ou produção para o próprio consumo. Esse montante ele representou 4,8%, né, da população desse grupo de idade. No entanto, né, é importante ressaltar que nem todo o trabalho, né, das crianças e adolescentes é considerado trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, conforme a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, é o trabalho, né, que é perigoso e prejudicial para a saúde, né, e desenvolvimento mental, físico, social ou moral, né, das crianças e que também interfere, né, na sua escolarização. A classificação de crianças, né, e adolescentes como estando, né, em situação de trabalho infantil, ela levou em consideração diversos aspectos. Então, primeiramente, né, deve-se considerar a idade dessas crianças, né? Então, a legislação brasileira ela proíbe qualquer forma de trabalho para pessoas de até 13 anos de idade, né, seja um trabalho remunerado ou na produção para próprio consumo, né? Que incluiria, por exemplo, né, o cultivo, pesca, criação para o consumo no domicílio. Então, portanto, né, todas as pessoas de 5 a 13 anos de idade que realizavam atividades econômicas ou de alto consumo, elas foram classificadas como em situação de trabalho infantil. Para os grupos de idade, né, de 14 a 15 anos e 16 a 17 anos, foram considerados também o tipo de atividade econômica desenvolvida por essas crianças, o número de horas trabalhadas, a frequência à escola, né, ou seja, se frequentavam ou não a escola, a realização, né, de trabalho tido como perigoso e também atividades econômicas desenvolvidas, né, em situação de informalidade. Então, esses aspectos, né, eles foram considerados para classificar, né, essas pessoas como em situação de trabalho infantil. Além disso, né, a pesquisa ela também buscou identificar as crianças e adolescentes, né, nas piores formas de trabalho infantil, né, a partir de uma lista, né, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, que foi gerada uma variável proxy, né, a partir das ocupações exercidas por essas pessoas. Tá? No Brasil, em 2023, foram estimadas que haviam
1.607.000 pessoas de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil. A maior parte dessas crianças, ou seja, quase 1,2 milhão, realizavam atividades econômicas, enquanto 425 mil realizavam apenas atividades de autoconsumo. Analisando a série histórica da pesquisa, que se iniciou em 2016, podemos observar uma tendência de queda do contingente de pessoas em situação de trabalho infantil entre 2016 e 2019. No entanto, entre 2019 e 2022, observa-se uma reversão dessa tendência. Em 2022, havia 1.882.000 pessoas em situação de trabalho infantil no país. Em 2023, houve uma queda de 14,3% em relação a 2022, e atingindo o menor valor da série histórica, ou seja, 1,6 milhão de pessoas nessa situação. Então, com isso, o percentual de pessoas de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, no total da população desse mesmo grupo etário, também apresentou uma variação negativa entre 2022 e 2023, passando de 4,9% para 4,2% em 2023, que também é o menor valor da série histórica. Em 2016, que é o ano inicial da série, 5,2% da população dessa faixa etária estava em situação de trabalho infantil. O percentual de pessoas em situação de trabalho infantil ele vai ser distinto por grupos, por faixas de idade. Para as pessoas de 5 a 13 anos, 1,3% encontravam-se em situação de trabalho infantil, enquanto para as mais velhas, de 16 e 17, esse percentual era de 14,6%. As pessoas mais novas, em situação de trabalho infantil, elas se dedicavam principalmente à produção para o próprio consumo, enquanto as pessoas dos grupos de 14, 15, 16 e 17, elas estavam majoritariamente realizando atividades econômicas. Na análise regional, a gente observa que a região Nordeste ela tinha o maior contingente de pessoas em situação de trabalho infantil, que foi um pouco mais de 500.000 pessoas nessa condição em 2023. No entanto, em termos percentuais, a região norte é aquela que tinha o maior percentual, eram 6,9% das crianças e adolescentes dessa região em situação de trabalho infantil. Ao passo que a região sudeste ela apresentou o menor percentual, 3,3%. No entanto, se a gente observa a série histórica, entre 2016 e 2023, a gente observa que todas as grandes regiões, com exceção da Centro-Oeste, tiveram uma redução, sendo que as regiões Nordeste e Sul apresentaram as maiores reduções do contingente de crianças nessa situação. Em termos de jornada de trabalho, 39,2% das pessoas em situação de trabalho infantil trabalharam efetivamente até 14 horas na semana de referência da pesquisa, enquanto na outra ponta, cerca de 1/5 trabalhou 40 horas ou mais. Agora, analisando algumas características sociodemográficas dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, observou-se que os homens eram a maioria, eram quase 63%. Por cor ou raça, observa-se que as pessoas de cor preta ou parda, elas representavam mais de 65% das pessoas em situação de trabalho infantil, que é um patamar acima da participação desse grupo no total da população de 5 a 17 anos de idade. Já a população branca, ela representava cerca de 1/3 das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Quanto à frequência escolar, observa-se que para a população de 5 a 17 anos de idade, 97,5% frequentava escola, ao passo que entre aquelas em situação de trabalho infantil, esse percentual era mais baixo, de 88,4%. O que sinaliza que o trabalho infantil, em muitas situações, ele podia estar correlacionado com uma menor frequência escolar, o que pode comprometer a formação dessas crianças. No entanto, é importante analisar a frequência à escola também por grupos etários. Assim, observamos que entre os mais novos, ou seja, para as pessoas de 5 a 13 anos, havia praticamente uma universalização da frequência escolar, mesmo entre aquelas em situação de trabalho infantil. Por outro lado, à medida que se avança na idade, observa-se maior discrepância na frequência escolar entre os trabalhadores infantis e o total da população do grupo etário correspondente. Então, por exemplo, no grupo de 16 e 17 anos, enquanto no total dessa população 90% frequentava escola, entre aquelas em situação de trabalho infantil, esse percentual caía para 82%, para menos de 82%, na verdade. Então, considerando agora algumas características do trabalho das crianças em situação de trabalho infantil, observa-se que mais de 60% eram empregados, incluindo aqui os trabalhadores domésticos, e quase 1/4 eram trabalhadores familiares auxiliares.
né? Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam sem receber uma remuneração direta em ajuda, né, à atividade econômica de parentes ou moradores. Né? O restante, né, 12,8%, trabalhavam por conta própria como empregadores. Quase metade dessas crianças e adolescentes, né, em trabalho infantil estavam inseridas, né, no grupamento de atividades de comércio e reparação ou em atividades agropecuárias. Em relação aos grupamentos ocupacionais, né, ou seja, o tipo de ocupação, né, que essas crianças desempenhavam, né, cerca de 1/3 exerciam ocupações alimentares. Em seguida, né, estavam os trabalhadores dos serviços, né, vendedores dos comércios, mercados, que correspondiam a quase 30%. As pessoas de 5 a 17 anos de idade, né, que realizavam atividades econômicas, elas foram classificadas conforme a proxy da lista das piores formas de trabalho infantil. Né? Então, assim, a pesquisa, além de classificá-las, né, em situação de trabalho infantil, identificou-se as ocupações por elas exercidas com os da referida lista, né, de trabalho infantil perigoso. Em 2023, havia 586 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade em ocupações consideradas uma das piores formas de trabalho infantil. Em 2022, né, quando eram 752 mil pessoas, né, ou seja, em relação a 2022, quando eram 756 mil pessoas nessa situação, né, das piores formas, observa-se que ocorreu uma queda expressiva, né, de 22,5%. No ano inicial da série, né, em 2026, havia 926 mil crianças classificadas, né, na proxy das piores formas de trabalho infantil. A gente veio observando, né, uma queda, né, desse contingente ao longo da série histórica da pesquisa. A PNAD contínua ela também investigou, né, para as pessoas de 5 a 17 anos a realização de afazeres domésticos e o cuidado de pessoas, né, no próprio domicílio ou em domicílio de parente. Observa-se que um pouco mais da metade, né, 52,6%, né, dessas crianças e adolescentes faziam essas tarefas domésticas. Né? O percentual era maior para as mulheres, né, comparado aos homens. Um outro dado relativo a essas tarefas domésticas é que entre as pessoas de 5 a 17 anos de idade que realizavam atividades econômicas, a proporção daquelas que realizavam tarefas domésticas e o cuidado de pessoas era superior ao daquelas que não realizavam atividades econômicas, ou seja, o trabalho em atividades produtivas não poupou boa parte, né, das crianças e adolescentes da realização de afazeres domésticos, né, e o cuidado de pessoas no domicílio. Né? Então, havendo, na verdade, maior proporção de pessoas ocupadas com essas incumbências, né, do que entre os não ocupados. TVC, a TV do Correio da Manhã.